Boa noite, hoje são 18 de setembro de 2024. Boa noite para quem está ao vivo nos assistindo, para quem está aí assistindo a gravação, se porventura essa live for postada. Já tem um tempo que eu não posto no YouTube, né? Eu vou voltar a postar. Para quem, se porventura você está assistindo uma gravação, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Live do Grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. É o seguinte, hoje vamos focar em ferramentas barra armas poderosas para você conseguir, não digo o que quiser, o que quiser dentro do que se espera do comportamento humano alheio, tá? E nós vamos usar como base o que o Pablo Marçal vem usando. O Pablo Marçal, todo mundo conhece o Pablo Marçal? Né? Ou alguém não conhece? Assim, acho que está na mídia direto aí. O Pablo Marçal, ele começou estudando o Hélio Couto, né? O Caminho das Palestras. E isso é um fato, tá? Isso aí. E me falaram que ele fazia ressonância harmônica. Isso é um tempo. E aí, uma outra pessoa, isso já tem um tempo, que me falaram que ele fazia ressonância harmônica, mas a pessoa me falou. Era uma pessoa assim, tá? Foi até um membro da mentoria. Foi uma informação que eu captei. E é uma pessoa, coincidentemente, uma outra pessoa que eu confio, falou para mim, afirmou que ele fez também. Mas não importa se ele fez, se não fez ressonância harmônica, tá? A grande questão é que ele estudava o Hélio Couto, não sei se estuda ainda, mas estudou, isso aí é um fato, tá? E agora ele atingiu um patamar alto, e aí para ele atingir um próximo, um nível acima, ele entrou na política. E nós percebemos claramente aí várias ferramentas que ele usa, usando como base, não vou dizer que como base, mas porque ele pode usar também outras ferramentas que não estão nesses dois livros que ele usa bastante, tá? Que são esses dois aqui. O livro do Hélio Couto, Marketing e Arquétipos, e 48 Leis do Poder. Esse aqui é o mini, tem o livro maior, eu tenho também maior, mas eu não acho tão importante assim ler as histórias todas. Esse basicão aqui já dá um norte bom, tá bom? E é o seguinte, ele está usando técnicas e as pessoas não estão... Muitas pessoas percebem, mas as pessoas percebem e as pessoas que percebem, elas não percebem que também estão sendo fisgadas. Porque é o seguinte, como é que eu percebi isso aí? Primeiro, eu não simpatizava com essa forma toda que ele estava falando, e essa forma toda que ele está se comunicando e tal. E aí, de um dia para o outro, eu mudei assim, minha opinião. Eu comecei a pensar da seguinte forma: pô, seria interessante vê-lo, né, da política, porque seria uma energia política diferente, né? Porque esse foi o meu pensamento no momento. Toda hora nós vemos a mesmíssima coisa, os mesmos políticos entrando com o rabo preso e tudo mais, e de repente é uma possibilidade de ser uma energia política diferente, de não ser essa mesmice dos mesmos políticos, mesmo independente de ser de esquerda ou de direita, de centro-direita, centro-esquerda, todos eles tem pessoas por trás patrocinando, senão não consegue se eleger e tudo mais. E eles, né, pelo menos o Pablo Marçal estava vendendo algo diferente. E me veio isso em mente. Foi aí que eu refleti. Algum gatilho de neurociência em algum vídeo que eu assisti dele, veio na minha mente. E por isso eu mudei de opinião. Aí isso me despertou, porra. O cara tá bom, né? O cara tá bom mesmo, porque eu nem tinha percebido. Percebi assim. Eu tive esse pensamento de manhã, aí à noite, eu meditando, me veio à tona isso. Aí eu fui lá, revi os vídeos que eu havia visto dele e captei todas as ferramentas. E aí aproveitei e assisti outros e claramente ali deu para captar todas
as regras que ele está utilizando, e é bom, interessante vocês terem essa percepção, porque são regras que, vocês conhecendo, vocês podem, primeiro se defender, né? Não vão mais ser vítimas, lembrando que eu conhecia e fui uma vítima, mas depois tive a percepção. Então, não é porque vocês conhecem que vocês vão deixar de ser vítima. Vocês têm que sempre estar meditando e reparando, e fazendo essas reflexões. E também vocês podem utilizá-las. Lembrando, o martelo, ele pode ser uma ferramenta. Você pode pregar um prego aqui, colocar um quadro. Ou ele pode ser uma arma. Você pode pegar o martelo e dar uma martelada na cabeça de uma pessoa. E até matá-la. Então, a ferramenta, quem vai fazer dela ser uma ferramenta útil do bem ou uma arma do mal, ou uma arma do bem, assim dizendo, vai ser você, certo? Bom, primeiro ponto, então, o que eu percebi ali. Primeiro que o Paulo Marçal, ele está utilizando aí uma técnica primordial, que é ser visto, né? Ser visto. Essa, nesse livro 48 Leis do Poder, tem uma lei lá que diz, mais ou menos, seja visto a todo custo, algo do tipo, não vou dizer a lei certinha aqui, tá? Você tem que ser visto a todo... eu até falo, mas eu tenho que ler aqui. Ser visto a todo custo, algo do tipo. Cadê? Pô, logo na primeira página. Chame a atenção a qualquer preço. Primeiro, essa regra ele está usando. Por quê? Porque, primeiro, as pessoas têm que saber quem é Paulo Marçal. Primeiro de tudo. E como é que ele está usando isso? Através criando espetáculos, que é uma outra lei do livro. Criando espetáculos, você é visto. Um exemplo, muitas pessoas no YouTube faziam isso, e ele não fazia, ele era contra, mas na política ele mudou de ideia. Que é o seguinte, vamos supor que eu faça um vídeo falando assim, não, você não pode confiar em pessoas gordas. Mulheres loiras são desagradáveis. Várias mulheres loiras, né? E falam lá muito besteira, falando que uma mulher loira é inferior às morenas e tudo mais. Bom, várias mulheres, as loiras, vão escrever lá, fazer um comentário. Vão discutir e vão escrever, fazer comentário. Você é um babaca, você é isso, você é aquilo. Bom, para cada comentário enviado, esse vídeo vai ser enviado para mais X pessoas. Então, o objetivo do vídeo não foi passar informação, foi ter comentários para o vídeo viralizar e a pessoa que está lá ficar famosa. Isso aí é essa lei. Chama atenção a qualquer preço. Tá? Então, logo de cara, ele está adotando esse ponto, nível Brasil, tá? Nível Brasil. Ele atingiu agora nível Brasil, mas através dessa regra, chamando atenção a qualquer preço. Tá? Tanto é que diversas pessoas ficaram conhecendo Paulo Marçal, mas não agradam com o que ele diz, certo? Não estão agradando com esse comportamento dele, agressivo, tudo mais. Agressivo verbalmente falando. Mas elas ficaram sabendo quem é Paulo Marçal, certo? Bom, para quem quiser utilizar, né, para quem quer ficar famoso aí no seu ambiente de trabalho, para quem quer ficar famoso aí no seu estado, né, é uma regra que você pode chamar a atenção a qualquer preço. Só que nós, ativistas quânticos, podemos usar isso de uma forma verdadeira, sem usar mentiras, sem ter que agredir ninguém. A nossa linha é essa, tá? Aí eu vou começar abrindo um parênteses.
Vamos supor que, na maioria dos casos, os fins não justificam os meios. Mas há raros casos em que os fins justificam os meios. Vamos supor, se tiver que roubar aí um caminhão cheio de carne, seria uma coisa ruim, um crime, um furto, roubo. Agora, se é o único alimento que tem e esse alimento é necessário, porque eu acabei de ver uma tribo de índios e eles estão há 10 dias sem comer na selva, e eu vi esse caminhão passando. Ou vamos supor que eu esteja armado, ou eu assalto, pego essa carne e levo para os índios e eles vão viver, ou eles vão morrer de fome. E aí? Então, seria uma exceção, uma regra? Seria, na minha visão, tá? Bom, então em alguns casos, os fins justificam os meios. Mas até que ponto isso aí, né, você tem o controle? Até que ponto, porque a linha é tênue, né? Quais são os fins que realmente podem justificar os meios? Porque os fins podem ser apenas uma crença daquela pessoa. Não pode ser um fato. Uma coisa é uma tribo de índios que estão há 10 dias sem comer. Isso é um fato. Outra coisa é uma ideologia, que é uma ideologia da pessoa. É uma opinião dela. São coisas diferentes. Então, tem que ficar bem atento quanto a isso. Por que eu estou dizendo isso? Só para vocês refletirem se, nesse caso aí específico, do Paulo Marçal, se realmente os fins justificam os meios ou não, tá? Bom, mas a finalidade aqui não é analisá-lo. A finalidade aqui é mostrar as ferramentas, né, usando como base as que ele usa, porque aí vai ser bem fácil de você visualizar, para que você as utilize também e para que você crie defesas contra essas armas quando usadas aí. E são usadas o tempo inteiro, tá? Bom, então vamos lá. Então a primeira questão foi essa, o primeiro ponto. Ele, né, ficou famoso, né? Ficou aí, chegou na casa de praticamente 10 vezes o número de pessoas que o conheciam, ou mais até, mais eu acho. Nível Brasil, assim, o nível Brasil ele já era, mas é nível Brasil num termômetro assim elevado, através dessa questão, criando espetáculos e sendo visualizado a qualquer preço. Quando se diz a qualquer preço, esse segundo livro, esse qualquer preço, né, não importa se é uma coisa ruim ou não. Por isso que esse livro tem que ser usado de uma forma cautelosa, porque ele é meio Maquiavel. Tá? Você, ativista quântico, né, vai ponderar esse a qualquer preço. Bom, primeiro ponto foi esse. E logo na segunda questão, é justamente ele vender a imagem que eu tinha aceitado, que é uma energia nova, né? As pessoas primeiro o conhecem. Elas vão, né, criticá-lo, né? Nossa, esse cara é um babaca, olha o que ele tá falando, olha o que ele falou do lado do outro político lá, o gordinho da Atena, o que ele fez, ele mereceu a cadeirada e tudo mais. E vão lá no Instagram dele, né, demorado no Instagram, várias pessoas indo no Instagram dele, veja bem, as pessoas indo no Instagram dele e mandando comentários assim, criticando. Para cada comentário enviado, o Instagram dele fica mais famoso, fica mais mais visto. Certo? Então, tá tudo, né? Ele tá tudo dentro do esperado. Para as pessoas que olham o Instagram e falam, nossa, mas ó, o tiro saiu pela culatra, as pessoas só estão criticando ele, a maioria das pessoas estão criticando. Tiro não saiu nada pela culatra, tá tudo sob o controle dele ali até então. Bom, logo após, né, eu ser visto, ele vende exatamente essa imagem de que era uma energia nova, né? Uma energia nova, uma energia política nova, e as pessoas querem algo novo ocorrendo, e a partir disso, né, acabam votando nele. E o interessante, se você perceber, é o seguinte: essas pessoas que estão criticando, você é um palhaço, tudo mais, você é estelionatário, tudo mais, todas elas, muitas delas, que estão falando isso nesse momento, vão votar nele.
elas conscientemente têm uma opinião. Só que o que foi gerado no inconsciente delas, que vai vir à tona já já, é justamente esse aspecto de ser uma nova energia. Vocês vão ver isso, vocês vão acontecer. Vocês vão ver várias pessoas falando isso aí que eu estou dizendo, tá? Nossa, eu quero que ele entre porque é uma energia nova, é uma cara nova, eu já estou cansado dos outros. Ele está conseguindo vender isso aí, sem as pessoas perceberem. E de que forma? Bom, primeiro, ele está usando, né, os arquétipos. Só arquétipo poderoso que ele está usando. Bom, o primeiro arquétipo que ele está usando, ele citou, é Salomão. Tá? Ele citou Salomão algumas vezes. E é claro, ele criou uma rixa com Silas Malafaia, que é um pastor, né, evangélico. Silas Malafaia, a todo momento, faz vídeos tentando desmascará-lo, falando. E para cada vídeo que o Silas Malafaia faz contra o Paulo Marçal, o Silas Malafaia não sabe que ele está, na verdade, o ajudando. Está levando o Paulo Marçal para mais pessoas. Está fazendo lá o Instagram dele, porque alguns foram bloqueados, outros vieram pro ar, tudo isso que ele queria. Né? O Instagram dele está indo para mais casas. O nome dele está indo para mais casas. Certo? Uma outra lei aí junta é o seguinte: mexa com o pastor e as ovelhas irão se movimentar. Uma pessoa que está num patamar D, se ela arrumar um conflito com uma pessoa que está no patamar A, e essa pessoa dar voz a ele sai de D para A, porque fica um conflito de igual para igual. Porque geralmente uma pessoa classe A, quando eu digo classe A, só para vocês entenderem, né? O nível o nível de celebridade que a pessoa é, assim dizendo. O nível público, o nível de pessoa pública, quantas pessoas a conhecem. Se é nível mundo, se é nível Brasil, são mais de 10 milhões de pessoas sabem quem é essa pessoa, se é apenas 1 milhão de pessoas do Brasil sabem quem é essa pessoa. Então o Silas Malafaia estava num patamar alto, e a partir do momento que ele começou aí ter farpas, estão discutindo aí, nem me interessa aí o teor da discussão, né? Ele se colocou no mesmo patamar e conseguiu aí atingir mais um aglomerado de pessoas. Certo? Isso é uma outra técnica. Bom, e aí ele aproveita, né, e começa a falar de Salomão através de passagens do Provérbios. Toda vez que a pessoa que quer ativar o arquétipo de Salomão, o Pablo Marçal ativou, ela lê um capítulo de Provérbios por dia. Tá? Essa técnica é falada por várias pessoas. E o próprio Pablo Marçal, ele diz que faz isso. Isso aí é uma coisa antiga. E aí a pessoa, ela acessa o arquétipo de Salomão e ele fala sobre Salomão, fala no que ele fala sobre Salomão, e outras pessoas chegam e comentam: pô, ele se comparou com Salomão. Foi justamente o que o Silas Malafaia fez. É claro, foi tudo orquestrado aí. Ele falou de uma forma que era superior a Salomão, algo do tipo, um absurdo assim. E aí, logicamente, o Silas Malafaia chegou e falou. A partir do momento que o Silas Malafaia fala isso, ele é maluco, ele é um psicopata. Ele está dizendo que é superior a Salomão. A pessoa que está ali assistindo aquilo ali, ela até vai falar: nossa, realmente, esse Pablo Marçal é um maluco. Ele está se equiparando a Salomão e tudo mais. Mas essa informação, ele superior a Salomão, puf, entra na mente dela. Entra na mente dela, tá? Isso é um fato. Se for falado 6 vezes, isso aí já fica gravado. Uma questão simplesmente mental, né, falado de uma forma repetitiva, faz a pessoa adotar uma crença. Tá? E quando mexe com arquétipos, por exemplo, deixa eu especificar para vocês entenderem. Se uma pessoa ficar falando de forma repetitiva: eu adoro
Malhar. Eu amo malhar. Eu amo malhar. Eu amo malhar. Se ela ficar falando isso milhares de vezes, uma hora a mente vai aceitar. E quando se coloca arquétipos, Salomão é um arquétipo. E mistura Salomão com uma pessoa X, e isso vai gerar uma certa emoção em quem está visualizando, basta 6 associações e fica gravado lá, associado Salomão à pessoa aí. Ponto. E fora que toda vez que o Paulo Marçal ele repete a passagem de um provérbio e ele faz isso direto em determinada situação, ele está o quê? Ativando Salomão e trazendo a pessoa que está ali visualizando, escutando, a aceitar a ideia de que ele vibra na frequência de Salomão. Porque se ele repete o que Salomão fala, então, certo? Ele é umas técnicas simples. Bom, então já sabe, a pessoa que quer ativar Salomão, lê um Provérbios por dia, existem 31 capítulos de Provérbios, né? No dia 15 você vai ler o capítulo 15, no dia 16 vai ler o capítulo 16, no dia 19 vai ler o capítulo 19 de Provérbios. Né? Cada capítulo tem 15 ali, 15 versículos. Bom, alguém aí abriu a... Eu poderia te atrapalhar, desculpa. Mas já te atrapalhando. Não, calma aí, daqui a pouco você pergunta, tá, Arthur? Daqui a pouco eu abro para perguntas. A Sociedade Salomão. Bom, uma outra forma ali, bem simples que ele está utilizando, bem simples, e aí eu vi eu utilizar isso nos debates, para pegar os seus adversários e enfraquecer, associá-los a um sentimento fraco, ruim, e fortalecer o dele, é através de palavras. Ele chama as pessoas... Primeiro que o público, ele gosta da pessoa que tem a personalidade forte. O público gosta do alfa. O público gosta do alfa, quer votar no alfa. Então, ele se coloca como alfa e coloca os demais como betas. Ele chama o principal adversário dele de banana. Banana é um arquétipo fraco, que leva a pessoa a um estado de frouxidão, uma pessoa fraca, né, que não se impõe. Ninguém gosta de pessoas bananas. A pessoa que é banana é uma pessoa desinteressante. Nada atraente, desinteressante, que não é útil. Aliás, útil para ser capaz. Né? Essa é a mente humana, tá? Não quer dizer que eu ajo assim, não é uma opinião minha, é como as pessoas observam. E eu procuro não observar dessa forma, mas de forma inconsciente acaba que a gente entende assim, todas as pessoas visualizam assim, a pessoa banana não é uma pessoa que é banana, ela não pode ser líder, uma pessoa que é banana, ela não pode ser prefeito, ela não pode ser governador, não pode ser um cargo político. Então, a todo momento ele associa o prefeito à palavra banana, bananinha. Vocês viram isso? Alguém viu? Tá? E para não ficar repetitivo, com o outro, ele associa sempre a energia de frouxidão. Você é um frouxo, seu frouxo, você é um frouxo, você é um frouxo. Né? Foi até o que motivou ele a tomar a cadeirada, foi ele ter falado, ele batido nessa tecla, você é um frouxo, você é um frouxo, você é um frouxo. Associando ele a uma pessoa frouxa. Então, numa disputa, em qualquer tipo de disputa, você se colocando como o alfa e colocando a pessoa como beta, você vence a disputa. E de que forma você faz isso? É só você associá-la a uma pessoa banana. Você não precisa falar na cara da pessoa, você é um banana. Você fala para as demais pessoas. Nossa, ele é um banana. E aí cita um ato da pessoa que foi considerado algo frouxo. E você pode pegar qualquer ato e transformar isso em algo frouxo. Isso aí. Mas, veja bem, eu não sou a favor de fazer isso. Eu sou a favor de seguir, de ser verdadeiro, tá? Você pode fazer isso de forma verdadeira. Então, vamos supor no trabalho. Vamos supor que tem uma pessoa implicando com você.
quando ela não está, quando ela, numa discussão com ela, você chama ela de banana, se você conseguir associar 6 vezes essa questão banana à pessoa, coloca uma história, algo que ela fez, você fez isso e isso, você é um banana. 1. Você pode repetir a mesma história. 2. Aí pega uma outra história. 3. Se você fizer 6 vezes, se uma pessoa observar 6 associações de uma outra pessoa à figura banana, aquela questão banana associada à pessoa vai ficar implantada na mente dela. Certo? E 6 vezes é um padrão, tá? Pode ser menos, mais. E uma história forte, às vezes uma história forte, já basta para uma associação eficaz. Uma história em que, nossa, o cara, vamos supor que seja, é um homem do seu trabalho e você menciona que ele estava com a esposa, com o filho, e veio um outro cara magrinho e passou a mão na bunda da mulher dele, falou que a filha dele é isso, 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 e o cara não fez nada, abaixou a cabeça e banana. E você conta essa história e fala, ele é um banana. Acabou. O cara vai ser um banana. Na mente de todo mundo que escutou aquela história, a pessoa acreditando ser real, acabou. Aquela pessoa está associada à banana e ponto. Para desfazer isso aí, é difícil. O problema é que se a pessoa mentir falando isso, ela também tem grande chance de sucesso. Se ela for uma boa contadora de história, né? A pessoa que está falando história, ela tem que contar acreditando que é verdade. Se ela contar, ela sabe que é mentira, mas ela tem que contar acreditando que é verdade, porque as microexpressões faciais entregam, tá? Então, se ela contar acreditando mesmo ser verdade, pô, acabou. Amanhã, quem tem que ser mandado... tá impossível a convivência de vocês dois aqui no trabalho. Um tem que ser mandado embora. Se a pessoa que vai escolher, você ou o outro, vamos supor que seja esse cara aí, que trabalha numa mesma empresa, se ela tem que escolher você ou esse cara, se essa pessoa escutou essa história, aí tem que contar por você, o cara que vai ser mandado embora. Ponto. Porque o banana é assim. E não existe aquilo, nossa, mas eu vou deixar o banana porque o banana ele não vai tomar minha vaga, então é melhor. Não é porque nós estamos trabalhando com o inconsciente. Como se mexe com o inconsciente, essas questões conscientes não entram. Ele vai ser mandado embora e ponto. E muitas vezes, porque o fato de uma pessoa ser banana não quer dizer que ela não sirva para o trabalho. Pode ser que o trabalho seja algo que não tem nada a ver. Se o cara é valente, se o cara é banana, não tem nada a ver com isso. Tá? Então, mas o fato da associação da pessoa à figura de um banana na mente lá do chefe, que vai mandar um dos dois embora, vai fazer com que ele crie outros motivos, vai fazer que ele observe que ele é uma pessoa ruim de trabalho, ou pior, ou que a outra seja melhor do que ele, para que ele seja mandado embora. Ou seja, não é porque o cara é um banana que isso é um fator consciente que o chefe vai utilizar para mandar ele embora. O fator banana está no inconsciente, que é o que decide. De forma consciente, pode ser outro motivo. Bom, tá complicado ou tá claro para vocês aqui até então o que eu estou dizendo? Deixa eu... Tá? Se tá complicado, podem falar, tá, gente? Podem falar aí, porque às vezes eu estou usando... eu posso estar falando algo que eu acredito que vocês já estejam sabendo e seja necessário eu explicar algo básico. Tá claro? Tá claro? Enzo, tá claro? Certeza? Alguém tá confuso aí? Não tá entendendo? Pode falar. Fala, Steiner. Explica de novo essa parte que você falou do inconsciente, agora do último exemplo, com quem deveria ser mandado embora. Então, porque o inconsciente é uma parte do cérebro em que nós não sabemos o que se tem lá. No inconsciente estão todas as nossas crenças. Tudo aquilo que a gente acredita. Tá? E a gente não sabe o que é. É como se fosse um quadro negro
escrito com giz preto. Né? Tudo que está escrito ali são crenças. Você sabe que está escrito, né? De giz preto no quadro negro? Não, mas está escrito. E aquilo ali são crenças, ou seja, você não sabe o que é. Você pode saber através dos atos. Vamos supor que você conscientemente você quer ser rico, mas no seu inconsciente está gravado uma crença limitante de que dinheiro é algo ruim. Então, apesar de conscientemente você querer ser rico, a sua mente vai trabalhar para que você não seja, porque lá no inconsciente tem uma crença dizendo que dinheiro é algo ruim. Certo? E o que se coloca no inconsciente é o que prevalece. Mas para ficar fixado no inconsciente, a mente ela não aceita assim qualquer coisa. Tem que ter um trabalho. Né? Tem que ter um conjunto de fatores para formar uma crença. Então, nesse caso aí, ficou no inconsciente associado que o fulano de tal é um banana. E quando a pessoa é considerada uma banana, uma frouxa, né? Ainda que não seja requisito para algo ser um valentão, entre um banana e uma outra pessoa que não é banana, vão sempre preferir a outra pessoa que não é banana. Ainda que o motivo não seja esse, consciente. Conscientemente, o chefe vai mandar ele embora a pessoa porque vai dizer que ela não trabalha bem, chega atrasada, alguma coisa do tipo. Ele não vai mandar ele embora porque ele é um banana. Né? Pode até ser. Não, ele é um banana, eu vou mandar embora. Pode ser. Mas também pode ser que, não, eu vou mandar embora porque não gosto dele trabalhando. Conscientemente ele está achando isso, mas de forma inconsciente é a figura do banana. Captou? Igor, boa noite. Minutinho só. Tudo certo. Ficou claro, Stênia? Tem certeza? Isso é importante. Sim, perfeito. Perfeito, compreendido. Vai lá, Gabriel. Ô Igor, a questão da imagem banana tem a ver com para a nossa parte primitiva de não gerar confiança no próximo, no outro? É isso? Porque nós não uma pessoa frouxa. Não uma admite... pessoa frouxa. Ele é um banana, é um cara frouxo. Frouxo. Sim, que não mas se isso impõe vem com do nosso personalidade, que primitivo. não. Isso não traz confiança tipo, para ser um parceiro nosso no dia a dia. É por isso. Uma pessoa que não é confiável. Você pode contar com um banana, uma situação, né, emergencial, uma pessoa firme que ela vai falar algo e vai cumprir. Banana não é assim. Isso, correto. Então certo? É isso, é essa associação que eu estava fazendo, assim, de forma primitiva, por isso que o inconsciente não aceita. Sim. Entendi, não credibiliza. Exatamente. Tá? Então, de uma certa forma, o banana, ele não. Por mais que o trabalho não exija uma valentia, a pessoa que é banana acaba não tendo não gera uma confiança, é isso aí. Bom, então, voltando aqui à questão. Então, o Pablo Marçal faz isso. Né? Ele está associando as pessoas a arquétipos de personalidade fraca e ele se coloca como alguém forte, associando a Salomão, associando ao arquétipo do rei. Já viu ele fazendo isso? Alguém já viu ele fazendo isso? Já, em alguns vídeos. Eu vi em dois ou três vídeos. O rei não percebeu. Em 2 ou 3 vídeos, ele falando claramente. Falando com uma pessoa da plateia. Então, fale com o seu rei. Fale aqui com o seu rei. Eu já vi. Tem um vídeo dele. Você coloca aí. 48 Leis do Poder. Tá? Você vai ver essa imagem. Tá? E você vai ver também o rapaz falando da questão do banana. Tá? A questão do banana. Ele o tempo inteiro o Paulo Marçal chamando o cara de banana. Vai mostrar no vídeo aí. Tá? Bom, nesse vídeo, bota lá, Paulo Marçal 42 Leis do Poder no YouTube. Deve ter uns 2, 3 vídeos. Pequenos. Bom, ou seja, colocar alguém como frouxo e fazer você como uma pessoa alfa, acabou. Você vai ficar absurdo. Você vai destruir qualquer pessoa. Tá? Essa palavra destruir é pejorativa pra caramba, né? Eu não gosto dela, mas você vai
prevalecer em qualquer ambiente. Tá? Bom, como que ele faz, então, para se prevalecer? Salomão, se colocando também no arquétipo do rei, tá? Ele menciona, não, sei que ela, olha só, a minha coroa, ele fala, oh, porque aqui é a minha coroa? Ah, porque eu estou sentado no trono? Toda vez que ele fala isso, ele está se colocando no arquétipo do rei. Ou a pessoa, e rei só tem um, né? Teoricamente, ali no conflito. Se a pessoa, vamos supor, se tá eu e o Enzo, se o Enzo é a figura do rei, eu seria o quê? O bobo da corte? Não. Não. Súdito, povo, assim dizendo. Porque só tem um rei. Então, a partir do momento que o Paulo Barçal se coloca como rei, tá? Se coloca como rei, eu fiz questão de não me colocar para não fazer essa associação de eu como rei, tá? Porque se eu faço essa associação, ó, se eu sou o rei e sai eu e Enzo, eu sou o rei, o Enzo seria o quê? Só isso, eu já estaria criando uma neuroassociação na mente de vocês de que eu sou rei. E a minha finalidade não é essa, tá? Se eu fizer isso, vai por água abaixo a finalidade do meu trabalho aqui. Entendeu? Mas ele, não, ele quer se colocar como rei. E se a pessoa está vendo ele como rei, ela, naquele exato momento, se coloca como uma súdita dele. O rei manda, a pessoa obedece. Perigosíssimo. Ele faz umas neuroassociações. Tá? Bom, e logicamente, tá? Tudo isso que eu estou falando, gente, vocês observam, vocês podem utilizar. Mas lembrando, isso é um assunto sério, tá? As pessoas não levam a sério o que eu estou dizendo e qualquer tipo de neuroassociação que você faz na mente de uma pessoa, se aquela pessoa for lesada em razão daquela neuroassociação, tudo aquilo que gerou de energia ruim na vida daquela pessoa em razão daquela neuroassociação volta para você, tá? Esse é um paradigma que as pessoas que utilizam esse livro não acreditam. E é por isso que, no final das contas, essas pessoas que utilizam essas regras assim, dessa forma, assim, né, Maquiavel e tudo mais, no final das contas, vai ver o final delas. Napoleão Bonaparte, vocês sabem como acabou a vida de Napoleão Bonaparte? Até mesmo Salomão, que era um grande sábio, acabou pecando, né? Pecando aí em regras dessa questão e também por adorar outros deuses. E Salomão foi o homem mais sábio que existiu no universo. Vocês viram como foi o final de Salomão? Então, todas essas ferramentas são muito boas, mas devem ser usadas pro bem, sem nenhum desvio para o mal. Bom, se essas ferramentas forem usadas para o bem, ótimo, você vai só voar e vai continuar voando. E até o universo vai te ajudar, porque se você está usando algo poderoso para o bem, o universo entende que você merece mais e mais ferramentas poderosas. Agora, se você usar para o mal, o universo não vai levar até você, mas você pode, através da sua busca incessante, conseguir cada vez mais e mais ferramentas poderosas? Pode. Mas você vai sempre ficar atento à questão de crédito e débito. A que se faz é que se paga. Certo? Bom, dito isso, Salomão, rei. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou falar agora mais uns detalhes aqui Vou continuar, mas já vai ter um novo braço. Então, antes de entrar nesse novo braço, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Pode perguntar. Quando, por exemplo, uma pessoa está conversando comigo
E aí ela se intitula como rei, por exemplo. Eu Uhum. posso, nesse momento, Oi? quando uma pessoa... Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Quando uma pessoa tá numa conversa, um diálogo comigo, por exemplo, aí ela Boa se pergunta que você vai intitula fazer. como rei. Certo, Ela se intitula como rei. certo, E eu tô na conversa, e eu tô consciente daquela conversa. Eu certo. posso mentalmente falar cancelado Não, para você... ela não implementar essa. por que mentalmente? A partir do momento que você está fazendo Ah, eu isso posso falar mentalmente, verbalmente, tá ligado? ó, a partir do momento que você está fazendo isso mentalmente, você já está colocando como numa posição inferior a ela. Se a pessoa fala para, olha, vem cá, fala com o seu rei. Tu fala, não, calma aí. Você não é meu rei. Você não é meu rei, até deboche. Você não é meu rei. Olha a minha coroa. Eu não estou vendo coroa nenhuma. Para mim não existe coroa nenhuma aí. Pode até ser para mim, acabou. Nesse exato momento aí, acabou. Não tem neuroassociação nenhuma. Pelo contrário, você já está Então, como criando algo cancelar, né? na pessoa, na mente da pessoa, que, opa, essa pessoa aí é alguém perigoso. Tá? Aí, dependendo da situação, ela vai querer, de forma automática, isso é o perigo, tá? Nesse exato momento, na maioria das pessoas que tem, né, que atuam de forma automática com essas regras, ela vai querer atuar com uma outra lei, que é aniquile totalmente o inimigo, vai querer te aniquilar totalmente. Ou ela vai, o seguinte, ó, você aí e eu aqui, ou se não for possível o você aí e eu aqui, se necessariamente vocês vão estar juntos, ela vai querer te aniquilar totalmente, de alguma forma. Atingindo a sua reputação, geralmente através da reputação. Essas pessoas, elas fazem isso. E muitas fazem sem perceber também. Muitas pessoas no dia a dia, né, elas utilizam, não dessa forma tão forte assim, mas de forma mais amena, essas regras, assim, né, em razão do egocentrismo, elas vão utilizando, sem nem ter lido o livro, mas de forma bem amena, de uma forma que, pô, a pessoa que tem o conhecimento, você vai brincar com uma pessoa dessa, tá? Vai brincar com uma pessoa dessa. Mas lembrando, quando eu me refiro, você vai brincar com uma pessoa dessa, de forma alguma você vai utilizar para o mal daquela pessoa. Você se defende. Apenas, né? Você não vai deixar ela entrar. E se você puder fazer com que ela faça algo de bom para você ou para a coletividade, não tem problema nenhum. Ah, mas você citou para você ou para a coletividade? Sim. Ah, mas e esse para você? Ah, qual o problema? Você utilizar uma pessoa para fazer algo de bom para você? Se é algo pro bem. É para você, mas é algo pro bem. Não vejo problemas. Agora, o que você não pode fazer é fazer um trabalho para você, sendo que você vai utilizar isso para algo ruim. Aí não. Aí é outro paradigma. Certo? Então você, Águida, é muito boa essa sua pergunta, é um ponto extremamente importante. Se alguém está se colocando, né, num arquétipo desse, você tem que desfazer naquele exato momento. Se a pessoa está se colocando arquetipicamente através de palavras, você, através das palavras, vai destruir aquilo ali. Eu falei mentalmente que às vezes você está vendo um filme, alguma coisa, e está colocando ali mensagem subliminar, né? Você pode fazer isso mentalmente ou verbalmente também. Pode falar. Beleza? Mas eu faço isso muito, tá? Quando eu vejo assim questões. Aí, às vezes, com pensamentos meus automáticos, todo mundo tem pensamentos assim, automáticos, que são pensamentos autobotadores, que podem te colocar numa questão ruim do tipo. A pessoa chega e fala: eu sou um fracasso. Ela tenta ter sucesso em alguma coisa, seja lá o que for, ela não consegue, ela fala: putz, eu só perco, eu só erro. Naquele exato momento, você desfaz. Isso aí. Esse eu só perco, eu só erro, entra naquela figura mental de que feito de forma repetidas, se foram feitas repetidas vezes,
falar de uma mesma frase, a mente uma hora aceita. Se não tiver nenhuma figura arquetípica, vai ter que ser uma repetição, né, grande. Agora, tem pessoas que já estão no automático falarem frases autossabotadoras. Tu vira e mexe, ela fala sem perceber. Ela mesmo criou na mente dela aquela crença ali. Porque ela ficou repetindo uma frase. A pessoa pode falar, eu sou um derrotado, eu sou isso, eu sou aquilo. Em vez de ela falar, eu sou um vencedor, eu sou um sucesso, pô, eu não consegui agora porque não era para ser, ou porque eu tenho que tentar mais vezes até conseguir. Tem que sempre olhar algo de forma positiva. E não interpretar de forma negativa. As interpretações devem ser feitas sempre de forma positiva, para que não sejam criadas essas neuroassociações, as crenças e as neuroassociações. Se é apenas uma frase, tá? Se é apenas uma frase, sem nada arquetípico ali, vai ser vai ser uma crença. Mas também não dizer que é apenas uma crença é algo leviano, porque uma crença é uma crença. Qualquer crença da sua mente dita o comportamento da pessoa. Então a crença é algo muito forte. Agora, quando é neuroassociação, é algo mais, sabe, mais profundo. Gera comportamentos automáticos na pessoa, como se fosse um robô. Um comportamento Posso fazer uma reptiliano. pergunta depois? Do tipo assim, levanta, a pessoa levanta na hora. Mais ou menos assim, certo? A neuroassociação tem essa função. Do tipo, a pessoa compra na hora. E isso é neuroassociação. Bom, alguém falou aí alguma coisa? Uma pergunta? O que foi? Eu falei, posso fazer uma pergunta relacionada ao tema? Pode. Falando em reis, sábios e deuses relacionados à guerra, eu queria fazer uma pergunta. Qual é a diferença, a linha... Nossa, vai passar uma moto. Espera. Qual a diferença, a linha tênue entre a coragem, ousadia e a inconsequência? Mas tem que ver o caso para eu te responder, eu tenho que visualizar uma questão específica, assim, falando. Coragem, tu falou coragem, qual é o outro? Inconsequência? A diferença entre coragem, ousadia e inconsequência. Eu vou te falar, o termômetro aí vai ser o egocentrismo. Quando o egocentrismo estiver vibrando, não vai ser coragem. Por exemplo, tem um leão. O cara pode ir lá, aí tá o cara e tá outra, e tá o chefe de uma tribo. Vamos supor assim, falar isso, uma tribo indígena e tem um índio lá. O pajé vê um leão e fala, não, eu vou lá enfrentar o leão, porque tá todo mundo esperando que ele enfrente. Isso, ele tá acreditando que é coragem, mas isso é um egocentrismo, porque ele vai lá e vai morrer. É uma inconsequência, mas ele acredita ser coragem. O que foi que fez ele achar que uma inconsequência era coragem? O egocentrismo. O egocentrismo está por trás de tudo isso aí. Tudo é a figura do egocentrismo. Ou vibra na centelha divina, ou vibra no egocentrismo. Quando é no egocentrismo, é negativo. Agora você tem que identificar. Você tem que identificar isso aí. Tem os 4 pilares para identificar, mas eu não vou falar, tá? Por exibição de superioridade, comparação, mas eu não vou ficar focando nisso porque eu vou desviar do tema, tá? Mas, respondendo a sua pergunta, seria o egocentrismo, tá? Certo? Vamos lá. Mais alguém? Alguma pergunta? Certo, eu sei bem quando é egocentrismo. Faço coisas que não devia fazer.
Então, a partir de agora, você quando perceber, você vai agir da forma correta. Certo? Agora, percebeu e ficou no erro, a percepção é a parte mais difícil, tá? Quando a pessoa tem a percepção, isso aí é uma vitória. Mas aí tem uma segunda parte, que é, mesmo a pessoa percebendo o erro, ela permite a vitória do egocentrismo e continuar errando. Bom, mas vamos deixar esse ponto para outra live. Voltando aqui. Eu vou falar. Pode falar, pode perguntar. Existe uma técnica de comunicação que o Pablo Marçal tem usado e que tem entrado como uma coisa nova na política, e isso ele é genial, cara, relacionado à quebra de objeção, né? É a capacidade que ele tem, cara, de ressignificar quando alguém aponta alguma coisa para ele. Então, por exemplo, esse candidato, né, a falar porque você é ladrão, não sei o que lá, em vez de ele retrucar aquilo, o que ele fala? Ah, eu sou ladrão? Fala aí qual que é o nome o que foi que eu peguei que eu mando o Pix que eu pago, né? Ou seja, em vez dele retrucar a acusação que é feita contra ele, ele usa aquilo e como forma de ressignificar o sentido daquilo, entendeu? Isso é só um exemplo, né? Teve outro que o Bolsonaro, por exemplo, assim, falou que ele era sem caráter. O Bolsonaro falou que o Marçal era sem caráter. Aí o Marçal pegou e respondeu bem assim: ah, se eu sou sem caráter, pede para ele me ensinar, então, como ter caráter, né? Já que ele ficou 30 anos no parlamento, ele deve ter desenvolvido bastante o caráter dele. Em momento algum ele diz que ele digamos assim, que ele não é ladrão ou que ele não tem caráter. Ele mudou o sentido daquilo, entendeu? E isso numa discussão, num debate, normalmente a tendência que a pessoa tem é retrucar quando é feita a acusação. Ele mudou o sentido do que está sendo acusado sobre ele. Olha só, ele tem uma lei no livro, no 48 Leis do Poder, que é a seguinte: defenda a sua reputação. Deixe a sua reputação inabalável, tá? Então, quando, no caso do Paulo Marçal, quando a reputação dele é ferida, tá? Ele não permite que a reputação dele seja ferida. E aí eu vou discordar de você, tá? Vou discordar de você. Todas as vezes que eu vi, ele bateu numa questão da outra pessoa, numa desonestidade da outra pessoa. Às vezes que eu vi, tá? Agora, com o Bolsonaro, são outros 500 que eu vou falar isso aí já. Sobre a questão Paulo Marçal Bolsonaro, é um ponto importante aqui para vocês observarem, mas eu não percebi, não visualizei isso aí que você está dizendo não, tá? Mas vou até olhar outros vídeos para ver se eu percebo o que você está dizendo. Mas às vezes que eu vi, né, ele é porque eu assisti alguns aí do debate, uma outra política e alguns vídeos dele nessas mentorias dele, coletivas e tudo mais. E eu vi algumas vezes a pessoa lá da plateia tentando desafiá-lo. É claro que eles só vão publicar quando o Pablo Marçal se deu bem. Deve ter tido situações em que ele se deu mal? Deve. E aí não publicaram? Não publicaram. Né? Mas aí, claramente, ele vai na reputação da outra pessoa. Povo! O que eu vi foi isso, tá? Uma questão Bolsonaro, tem uma outra situação aí que eu vou explicar já já. Que talvez você tenha visto esse ponto com o Bolsonaro. Você viu, de repente, especificamente com o Bolsonaro, e pode ter sido algumas vezes. Aí você teve essa sensação. Entendeu, Kevin? Eu não acredito que você tenha visto essa postura dele em situações que não estavam envolvido a figura do Bolsonaro. Porque acho que eu vi, ele ia na reputação da outra pessoa e é o que a maioria das pessoas fazem. Que seguem essa questão da lei. Ir na reputação da outra pessoa. Porque se se ferir a reputação da outra pessoa, ela perde perde toda a moral, perde toda a credibilidade para falar da sua. Isso, né, na mente das pessoas.
como é que a pessoa vai acreditar, por exemplo, alguém fala, você é corrupto, você fez isso, você fez isso. Aí outro fala, mas calma aí, você está aprovado a licitação, isso aqui, isso aí tem trânsito julgado, isso aqui, isso aquela. A pessoa fala mentalmente, mas como é que eu vou dar credibilidade a alguém que fez uma coisa pior do que o dele? Geralmente se aponta algo mais grave na outra pessoa. É claro, ela vai se defender e vai apontar algo mais grave na outra pessoa. E aí, mentalmente, na mente das pessoas, aquela acusação feita quebra. Tentando mudar o foco. E aí vai ficar nessa, cada um tentando apontar um mais grave. Mas isso aí já é de praxe na política. Isso aí eles fazem de forma automática, tá? Esse ponto aí de ficar atacando um ao outro. Voltando. Bom, qual é o segundo degrau? O que estaria no segundo degrau? O que está no segundo degrau? Segundo degrau. Não tem os 6 degraus? Para quem não está entendendo. Todas as pessoas, elas estão vibrando ou no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, ou no quinto, ou no sexto degrau. Isso é uma metáfora, tá? Uma metáfora. No primeiro degrau, diz que estão ali as pessoas que elas estão o tempo inteiro preocupadas de como ela vai arrumar comida para poder se alimentar e permanecer viva. Sobrevivência total. São pessoas que ganham R$80 por mês, tá? E aí, né, estimativa de, acho que 500 bilhões de pessoas no mundo. Não me lembro o número exato. Primeiro degrau. Logo no segundo degrau, tem ali 99,999% das pessoas parada no terceiro degrau. O objetivo é a pessoa chegar no sexto degrau, que é a iluminação, tá? No segundo degrau é onde a maioria das pessoas estão, que lá estão concentrados. Isso é uma metáfora, tá? Utilizada pelo professor Hélio, fica mais didático. Mas se você forem ver enfim, vamos focar aqui. No segundo degrau estão 3 pontos ali primordiais, básicos. Escala de Maslow. Isso. Tá? Mas se vocês forem analisar por Maslow, são outras nomenclaturas. São outras nomenclaturas, não são essas usadas. Mas essas que eu estou utilizando, é o que o professor Hélio usa e eu gosto porque é mais claro, fica mais perceptível. Mas vamos lá. No segundo degrau está sexo, dinheiro e relacionamentos. Saúde, né? E como é que o Pablo Marçal atua dessa forma para despertar a atenção das pessoas? Primeiro que ele inventou que foi campeão de Ultraman. Mentira. Gente, vocês não têm noção do que é uma pessoa completar uma prova de Ultraman. Ele não completou, tá? Tanto é que se ele realmente tivesse completado, com certeza a prova dele inteira teria sido gravada, tá? E que não é o caso. Pode ser que ele figure lá, tenha uma prova que figure ele como primeiro, isso aí não é difícil de fazer, tá? Mas eu tenho certeza absoluta que ele não completou. E ele disse que foi o 01. Impossível. Tá? Impossível. O Pablo Marçal, né, te bate o olho ali. Eu sei, mas são infinitas possibilidades. São. Mas você bate o olho do Pablo Marçal, você vê que ele não tem esse perfil. Ele não completou. E se ele tivesse completado, obviamente, ele teria gravado toda a prova e colocado no YouTube. Ainda que sejam 60 horas de prova, não importa, ele teria gravado e teria colocado no YouTube as 60 horas da prova dele. Alguém discorda disso? Não, isso não é óbvio? Tá? Engraçado, e que as pessoas não batem essa tecla, porque provavelmente deve figurar mesmo uma prova, deve figurar ele como um campeão, acredito. Não, né? Mas se bobear, nem isso tem. Mas ninguém rebate isso. Bom, mas ele criou essa figura, foi campeão de Ultraman. Pronto. Isso aí significa, na mente das pessoas, uma pessoa saudável. Logo de cara, saudável. A saúde é um elemento básico. Tá? Então, uma pessoa alfa, uma pessoa exponencial, um líder, ele tem que ser uma pessoa saudável.
E vira e toda hora ele menciona isso. Ah, completei uma corrida de Ultraman, um circuito de Ultraman. Ultraman, gente, para quem não sabe, a pessoa corre vários quilômetros, não sei quantos. Se você jogar no Google, você vai ver, vai vários quilômetros, depois nada, vários quilômetros, e depois pedala vários quilômetros. Não é uma prova, não é simplesmente uma pessoa triatleta que faz isso. Porque não sei quantas vezes, não sei se é 5 vezes a mais, e que a distância normal de uma corrida, de um circuito que os triatletas fazem. Ultraman é uma coisa bizarra. Bizarra. Eu conheço pessoas que participaram que treinaram assim, um ano pelo menos. E já eram atletas, disputavam maratona, mas tiveram que treinar um ano focado para poder completar. Bom, ele criou isso aí e toda hora ele bate nessa tecla. Porque eu completei o circuito de Ultraman. Bom, arquétipo da saúde. Pum, pum. Logo de cara. Tá? Estamos no segundo degrau. Ele é uma pessoa próspera. E ele sempre enfatiza isso, né? A prosperidade também de segundo degrau. As pessoas olham nele e vê saúde, prosperidade. E na questão sexo, ele menciona sempre, casei, estava com a mesma mulher, tenho um filho e tudo mais. Acabou. Uma pessoa que ele criou-se a imagem, não quer dizer que ele não tenha problema, ele criou essa imagem de um segundo degrau totalmente completo na figura saúde, sexo e dinheiro. E pode ser que realmente seja, né? Ultraman, ele criou, ele burlou, isso é um fato, tá? Eu garanto a vocês. Bom, segundo degrau ali, completo. Acho engraçado que ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso, ninguém deixa claro um segundo degrau todo completo. Porque as pessoas não têm esse conhecimento. Ele não, ele enfatiza, né? Saúde, o lado sexual e o lado do dinheiro, né? Ele enfatiza que isso aí está tudo resolvido. Outras pessoas que têm isso também resolvido, porque a pessoa, quando figura na política, geralmente, a maioria, os políticos realmente de sucesso, quando eu digo de sucesso, não é quer dizer que são políticos bons, são pessoas que conseguem se eleger e tudo mais, tá? Ou seja, não quer dizer que sejam pessoas boas. Mas essas pessoas, elas realmente já resolveram o segundo degrau. Porque elas estão no terceiro degrau, que é a busca pelo poder. O terceiro degrau é poder, tá? Que é onde realmente a maioria deles estão. Mas o problema é que, mesmo tendo o segundo degrau resolvido, elas não deixam claro para as pessoas isso. O Pablo Marçal deixa claro. A partir sempre desses exemplos. Fui casar, eu conheci a minha mulher, eu acho que ele disse, só transei com a minha mulher, e nunca atraí, tô com ela não sei quantos anos, tenho 3 filhos, sou próspero, sou o mais próspero de todo mundo aqui, e cita sempre essa questão do Ultraman. Quem é dos outros ali? Você olha pro Datena, você vê a pessoa que completou a prova de Ultraman? Aí você vê, o Datena, aí ele fala, comedor de açúcar, justamente para denegrir esse ponto. E logo depois traz, não, logo depois associa. Não, porque eu completei uma vitória de Ultraman, isso aqui lá. Essa jogada dele é inteligentíssima. E do outro lado, não tem pessoas que se ligam nisso, né? Impressionante. Até na linguagem corporal, você vê, né? Em diversos momentos, o pessoal cruzando os braços, no meio do debate, o cara cruzando o braço. Não dá para entender, né? Como que eles não têm uma equipe que observe, que tem esses conhecimentos assim. Mas, enfim, o segundo degrau, ele completa. Assim como você, né, pode observar aí todas as suas qualidades inerentes ao segundo degrau, ver histórias mesmo que você vivenciou. Por exemplo, você já correu uma maratona? Pronto. Quando você fala, corri uma maratona, você já está falando que a sua saúde é boa. Você pode não estar com a saúde boa, mas você fala, corri uma maratona, fui campeão brasileiro de jiu-jitsu.
Opa, saúde. Já te coloca numa, né, já cria uma neuroassociação de que você é uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável é extremamente bem-vinda para relacionamentos, para amizades, para emprego, para tudo. Então, qualquer questão em que você consiga associar a saúde, qualquer história que você realmente vivenciou, você coloque aí na sua mente, para você estar sempre falando. Cuidado para não ser repetitivo. Se você ganhou por exemplo, eu já ganhei vários campeonatos de jiu-jitsu. Quando eu quero estabelecer essa questão, eu menciono, ó, eu ganhei, eu já lutei eu não chego e falo, eu jogo, né? Eu levo o assunto para um lado que as pessoas vão perguntar e aí eu falo, né? Porque você falar de si mesmo do nada não é bacana. Mas isso quando é necessário, faz muito tempo que eu não faço esse tipo de coisa, tá? Eu tô soltando mais isso aí. Mas não quer dizer que não seja uma coisa boa que você pode usar para o bem. Então já sabe. Você pode falar, eu malho 3 vezes por semana, eu caminho 3 vezes por semana. Já há vários anos, pronto. Eu como todos os dias o alimento XXX. Essas situações te colocam, já te levam como uma pessoa saudável. Lembrando, se você usar isso de uma forma arquetípica, por exemplo, quando eu falo do jiu-jitsu, a figura do lutador é algo arquetípico. Então, rapidamente, cria uma neuroassociação. Tá? Se você criar algo arquetípico aí, é rápido. Rapidamente você consegue estabelecer. Isso é importante. Tá? Então, visualiza algo na sua vida que você faz que seja saudável, que você pode falar alguma história acerca, e deixa ela aí guardada quando você quiser fortalecer, né, quando você quiser mostrar uma ideia de segundo degrau firme, a saúde é o primeiro passo. Ok? A questão relacionada a dinheiro, tá? Aí, lembrando que você tem que ser sempre verdadeiro, tá? Você pode falar vários... Você não precisa dizer, eu sou rico, tenho isso, não. Você simplesmente fala uma história que te coloca... uma história verdadeira que faz transparecer que você é uma pessoa bem resolvida de dinheiro. Ainda que você esteja enfrentando uma escassez financeira muito grande, tá? Mas se for importante você estabelecer isso para conseguir algo, para conseguir um emprego, para mostrar uma ideia de uma pessoa confiável, basta você pegar qualquer história, qualquer questão aí. Por exemplo, vamos supor que você viajou para Miami, mas porque você tem um primo rico que ele pagou tudo. Aí você fala, fui para Miami em janeiro, não sei o quê. Já cria a neuroassociação. Você fala, eu viajei para Miami, a palavra viagem é arquetípica. Fui de avião também, arquetípica. Fui de carro para Porto de Galinhas, e aí fiquei no Hotel X. Lembrando, se for verdade. As pessoas usam isso de forma mentirosa? Usam. Dá certo? Dá. Mas você, ativista quântico, vai fazer isso? Não. Trabalha com a verdade. Mas se for usado de uma forma fantasiosa, se você falar acreditando ser verdade, vai dar certo também. Certo? Ok? Na parte de sexo e relacionamento, a mesma coisa. Né? Se você for contar a história que tinha um namorado psicopata ou uma esposa psicopata, acabou. Já é. Esse teu lado vai... Se isso for mencionado 6 vezes, nossa. Evita esse tipo de comentário. Evita também o tipo de histórias que você denota escassez. A não ser que você esteja com amigos e tudo mais. Aí, não problema nenhum. Agora, se você está num ambiente em que você quer criar algo forte, uma energia tua fortalecida, né, você ser visto de uma forma, né, alfa, personalidade forte, proeminente, tá? Então você tem que entender que essas histórias, essas derrotas, né, você essas derrotas não devem ser faladas.
é derrota a pessoa que namora com uma mulher ou com um cara. Quando eu falo psicopata, é aquela pessoa neurótica, ciumenta, excessiva, machista e tudo mais. Isso é uma derrota. Bom, vamos ver se algum político que está querendo vai contar uma história. Não vai. Claro que não vai. Tá? Bom, agora tem um outro ponto muito importante, que é a questão da PNL, que é o espelhamento. Vamos trazer a figura do Pablo Marçal. Bom, assim, é uma opinião minha, que no caso do Pablo Marçal, primeiro ele quis atingir um nível acima de onde ele estava, e para ele atingir um nível acima, somente através da política. Né? Ele observou na política uma oportunidade, e realmente, né, no que ele se lançou aí como candidato, ele se lançou um nível um nível de figura de pessoa pública, um nível de pessoa pública, assim, bem mais elevado do que ele era. Só que aí eu acho que, e aí ele usando essas técnicas, ele viu que aqui no Brasil, nos Estados Unidos a figura é diferente, aqui no Brasil todo mundo é muito leigo nesse sentido ainda, nessas técnicas arquetípicas e tudo mais. Bom, eu acho que ele viu a oportunidade de realmente, não sei, tá? Isso eu estou supondo, de realmente galgar um patamar maior, até mesmo uma questão talvez de egocentrismo, não sei, isso aí eu estou supondo, eu não tenho, na verdade eu não tenho que supor, né? Mas a questão é que o que ele começou a fazer, que ele não fazia antes, e ele começou a fazer claramente, é um espelhamento do Bolsonaro. Espelhou. Claro, tá? Espelhamento certinho. Você pegar o Bolsonaro aí daquela época, sei lá, 2009, todo o comportamento que ele tinha, o Pablo Marçal vem tendo de uma... Não digo com as mesmas crenças, muitas crenças iguais, mas não na mesma questão que o Bolsonaro fazia, mas é a mesma frequência, a mesma vibração. Igualzinho, tá? Igualzinho. E isso cria uma paixão em algumas pessoas, uma antipatia pelas outras, mas essas pessoas que criam antipatia, aos pouquinhos vão aglomerando, porque, né, foi jogada uma semente no inconsciente. Claro, ele não vai conseguir todo mundo? Não vai, né, porque tem muitas pessoas que já estão com a neuroassociação formada pelo Lula, e por aí vai. E dificilmente vai ser mudado. Mas o que ele claramente agora está captando, a ideia dele, é pegar todo o eleitorado do Bolsonaro e trazer para ele. E quando o Bolsonaro não servir mais, tchau e benção. Claro, isso aí para mim tá óbvio. E existe uma regra dentro do espelhamento que é o seguinte: em hipótese alguma, você pode desonrar quem você está espelhando. Hipótese alguma. Porque se você de alguma forma fizer isso, desonrar, né, no processo, no final das contas, você pode até fazer, mas no processo, você não pode. Por quê? Porque você quebra o espelhamento. Como você quer modelar uma pessoa e você mesmo vai desonrar essa pessoa. Vai criar uma pane na mente. Está querendo modelar alguém que você está dando porrada? Isso não existe. Não existe. Tá? Então ele está espelhando ali o Bolsonaro. E aí, não sei se de consciente ou de forma inconsciente, o Bolsonaro já viu, já percebeu o perigo. Ou o Bolsonaro ou as pessoas que estão em volta dele. Porque tem pessoas inteligentíssimas ali também, senão ele não chegaria a presidente. Né? Já perceberam isso. E eles tinham uma ligação, né? E já quebraram, já estão querendo cortar as asinhas dele. Mas o Pablo Marçal, de hipótese alguma, pode dar porrada no Bolsonaro. Porque ele está espelhando. E dois, porque ele é importante para ele ficar bem com o eleitorado do Bolsonaro. Né? Porque, pelo que parece, ele já está mirando em algo grande, como presidência. É o que parece, tá?
Parece. Então é por isso que quando se porventura o Bolsonaro atacar a reputação do Pablo Marçal, ele não vai atacar de uma forma pior, porque isso aí vai retirar todo o... vai quebrar toda a estratégia dele de espelhamento do Bolsonaro. Isso aí para mim tá muito claro, tá? Isso aí que é só vocês olharem que aqui tem um pouquinho de percepção, que tem um pouquinho de conhecimento, tá? Agora, se porventura ele já está sendo ambicioso demais, vai cair por terra. Sabe que a ambição é o que faz a pessoa cair, né? Enfim, então existe toda essa questão de espelhamento, tá? Em que quando você espelha alguém, é só você visualizar qualquer pessoa. Vamos supor que você fala uma pessoa aí que trabalha com, vamos supor que a Águida trabalha com fisioterapia, vamos supor. Acho que trabalha mesmo, salvo engano, mas não sei. Se ela quer ser uma fisioterapeuta igual a uma fisioterapeuta X de muito sucesso, ela vai olhar para tudo que essa fisioterapeuta fez, né? Não só o que ela fez, mas o que ela lê, o que ela come, a forma que ela respira, palavras que ela utiliza e tudo mais, as frequências que ela vibra, e vai começar o espelhamento. Os livros que ela leu, as técnicas que ela usava, e vai repetindo, até se conectar no campo daquela pessoa. Do que ela se conectar no campo daquela pessoa, todas as crenças que aquela pessoa tem a tendência a passar para ela, tá? Ainda tem isso. Se ela for muito a fundo, então pode ser que aconteça, inclusive, isso com o Pablo Marçal. Pode ser, tá? Não sei se ele vai querer chegar nesse ponto, mas quando a pessoa vai muito a fundo, tem esse nível de espelhamento. Bom, mais ou menos todos esses pontos que eu queria trazer para vocês. E tem mais alguns também. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Tem mais alguns detalhes aí que eu posso falar, mas vamos abrir para perguntas primeiro. Alguém quer fazer perguntas? As perguntas são muito importantes. Oi, Igor, tá escutando? Estou escutando, pode perguntar. Em relação a esse espelhamento que ele está fazendo com o Bolsonaro, eu até comentei ali no chat em relação ao que ele fez, a exposição que ele fez com a Rede Globo, quando a Madonna veio no Brasil, e bem na época daquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, e acabou sendo assim, voltado inclusive para a religião, né, bem a cara do Bolsonaro. Não, tá vindo então, eu acho que tá vindo meio embaralhado, não tô conseguindo entender. Tá bom. Vamos ver se agora melhora. Vai lá. Eu estou dizendo sobre o episódio daquele vídeo que ele gravou, foi bem polêmico. Que vídeo? Eu não tô por fora. Que vídeo? Calma aí, que vídeo? Quando da tragédia no Rio Grande do Sul, quando a Globo estava ressaltando a presença da Madonna. Então, ele também entrou no aspecto religioso, né, espelhando o Bolsonaro. Não consigo entender. Alguém que entendeu aí pode falar alto? Porque veio... Eu acho que que você fala sobre o episódio que o Pablo Marçal comentou sobre a Madonna, que foi um culto satânico. Acho que foi isso, em relação à Rede Globo. Mas o que tem? Quero que você dissesse sobre isso. E o que É você isso, acha? Juliana? Eu acredito que seja isso. Não, acho que não foi isso não, Steiner. Não, foi o que ele tá usando a parte espiritual também para opinar, como o Bolsonaro fez. Ela tá fazendo essa associação ao que ele tá imitando do Bolsonaro na época. Ah, sim, né? Não, eu nem sei, mas com certeza, se você percebeu isso, com certeza
espiritualmente, porque para cada espelhamento disso, vamos supor, uma questão espiritual, existe um grupo de pessoas bolsonaristas que o que mais se relacionam, que mais criam sintonia com o Bolsonaro em razão de uma questão espiritual. Outras são bolsonaristas porque criam uma relação muito forte, uma sintonia muito forte, porque ele preza pela família. Outras criam porque o Bolsonaro é visto como uma figura honesta. Não estou dizendo que ele é honesto, não, tá? E ela prega isso aí nele. Outras porque são preconceituosos com homossexuais e acham que o Bolsonaro também e criam. E por aí vai, tá? Então, para cada questão dessa aí, né, ele vai querer pegar aquelas pessoas ali de alguma forma, né? Se for um nicho grande, ele observa qual é a sintonia forte e espelha ali exatamente tudo ali e capta aquelas pessoas. A questão é que ele tem que manter ele tem que manter uma certa amizade com o Bolsonaro. E o Bolsonaro já percebeu isso e já está querendo cortar as asinhas dele, né? Ou alguém fala com o Bolsonaro, ou algo do tipo, tá? Mas eu só estou ilustrando isso para vocês perceberem essa figura do espelhamento, para se espelhar uma pessoa. Certo? Mas era isso, Juliana? Era isso que o Gabriel falou? Acho que é exatamente isso. Bom, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá, gente? Mais alguém? Bom, tem umas regrinhas aqui básicas em que, com certeza, você deve seguir, que o Pablo Marçal segue, mas se o Pablo Marçal segue ou não também, já não importa, tá? A questão, tudo que eu estou dizendo aqui é para vocês visualizarem que realmente é algo real, né? Quando eu falo algo e mostrando o Pablo Marçal utilizando, cria na mente de vocês que, opa, isso aí realmente é uma verdade. Porque até então, se eu simplesmente falo algo e não dou exemplos reais, é somente, será que isso é mentira ou isso é verdade? Nunca escutei isso antes. E tudo aquilo que é novo para a mente, existe uma certa desconfiança. Então, trazendo esses exemplos aí, mostrando para vocês, a mente de vocês aceita mais e faz com que vocês realmente coloquem em prática e que também criem defesas, percepções para quando essas neuroassociações estiverem em andamento contra você. Lembrando que pode ser contra e pode ser a favor também, né? Bom, trazendo um pouco da figura dos 48 leis do poder. Tem a regra número 1. A regra número 1 vai ao encontro dessa figura do espelhamento, de não desonrar a pessoa espelhada, que é o seguinte: não ofusque o brilho do mestre. Porque no universo só tem um sol. Só tem um sol. Não tem dois sols. Se esse sol visualizar um outro sol chegando, vai dar ruim. Porque o universo só tem um sol. Não ofusque o brilho do mestre. Nessa situação, o Bolsonaro figura como um mestre do Pablo, apesar de o Bolsonaro não está ensinando nada para o Pablo Marçal. O Pablo Marçal ele tem um domínio de comunicação que o Bolsonaro não tem, tudo mais. Mas a figura do mestre ali é vista porque o Pablo Marçal quer chegar num patamar que o Bolsonaro já chegou. Então ele quer seguir esse caminho, um caminho que ele já trilhou. Se a pessoa trilhou e ele quer trilhar esse caminho, a pessoa que já trilhou figura como mestre. Porque ele vai espelhá-la. Porque ele vai espelhar essa pessoa. Ele não pode ofuscar de forma alguma o brilho do mestre. Pelo menos nesse momento.
certo? E acredito que nem depois também, porque senão ficaria, né? Mas não ofusque o brilho do mestre. E isso é muito importante para vocês terem em mente no lugar onde vocês estão trabalhando, seja lá onde for, uma religião que vocês forem, né? Vocês têm que saber exatamente até onde vocês podem ir. Porque vocês galgarem um ponto onde vocês não forem chamados, vai fazer com que você regrida lá para baixo. Exemplo. Numa igreja evangélica, tem a figura do... Não sei se tem algum evangélico aí, mas tem a figura do... Umas pessoas que ajudam, aí tem umas escalas hierárquicas ali, né? Onde chega até o pastor. Depois do pastor, tem um pastor principal, acho que tem outros pastores, aí depois tem diácono, não sei o quê, certo? Se a pessoa é um diácono, mas ela já começa a querer atuar como um pastor, essa pessoa vai deixar de ser diácono. Ela tem que esperar ser chamada para ocupar esse lugar. E, inclusive, tudo isso que eu estou falando aqui, tudo que foi falado aqui, gente, tem uma passagem em Provérbios semelhante, associando, tá? Por incrível que pareça. Isso que eu estou falando, esse ponto, tem em Provérbios, não me lembro exatamente, mas algo do tipo, só vá aonde você for chamado, não vá aonde você não for chamado, algo do tipo, tá? Eu lia todo dia, mas já tem um tempo que eu não leio, tenho que voltar a ler. Tá? Ler os provérbios do dia é extremamente importante, tá? Então, tem que saber o seu lugar. Né? Você não pode achar que está num patamar acima se você não foi chamado para estar lá. Se você de fato não está ali naquele patamar. Não é você que vai se autotitular ali. Todo mundo vai falar com você como você já estivesse naquele patamar. Aí você está naquele patamar. Você não vai, de forma alguma, impor estar no patamar acima. Isso serve para qualquer situação. Vamos supor que... Vou dar um exemplo pequeno. Vamos supor que você iniciou a amizade com uma pessoa. Amizade mesmo. E você frequenta a casa dela, tudo mais. Você não vai chegar lá já tirar a camisa, tudo mais. Você não vai já entrar lá achando que você tem um grau de intimidade muito grande com o pai dela, com a irmã, com o irmão. Você tem que deixar as pessoas te mostrarem que você realmente tem uma intimidade X. Para você agir como tal. Isso aí é uma coisa básica, né? Tá? É uma coisa basicona. Eu estou falando esse exemplo, porque esse exemplo eu acho que é algo óbvio para todo mundo. Só que esse exemplo serve para diversas situações. Você só vai aonde você é convidado. Nesse sentido, tá? Nesse sentido. É claro que vão ter situações em que você mesmo não precisa de convite para ir. Mas vocês estão captando, né? Nesse parâmetro que eu estou dizendo, tá? Porque se você der um passo mal com a perna, você desaba. Só espero que não sejam criadas limitações referentes a isso que eu estou dizendo, tá? Você não precisa de autorização para ir para a Lua, para ir para Marte. Você conseguir todas as ferramentas, foguete, você pega e vai. Mas se o foguete não é seu, é de uma outra pessoa, você só vai se ele te convidar. Se a pessoa te convidar, você não vai se convidar para ir. Mais ou menos assim. Agora, se você tem um foguete, você vai. Não precisa de ninguém. Você não precisa de convite para ir para a Lua. Você tem um foguete? Dá para ir? Então vai. Agora, se você não tem, vai precisar da pessoa te convidar para você ir. Você, em hipótese alguma, vai se convidar para ir. Então, mas isso não te impede de você ir à Lua, a Marte, a Júpiter, se você tiver o foguete. Certo? Ficou claro esse ponto? Ficou claro? Tá?
Então, você só vai se você tiver o convite, é relativo. É relativo. Se você tem como ir sem a ajuda de ninguém por si só, você não precisa de convite. Tá? Porque se você criar esse gatilho de que se não tiver convite você não pode vir, você pode criar uma limitação. Então já desfiz esse ponto aí, logo de cara. Acho que as pessoas não entenderam, mas o inconsciente é que deve entender. Bom, eu acho que eu vou ficar... eu já falei sobre criar espetáculos, já falei sobre não ofuscar o brilho do mestre, já falei... tem outras... É interessante você ler o livro 48 Leis do Poder, a forma miniatura, tá? A forma concisa que se fala. Tem um grande, é bacana também, mas muito longo. Eu acho que o conciso é mais... acho que na minha visão basta. Na minha visão, tá? Vão ter pessoas que vão dizer que não. Tá? E isso se você quiser também ler, tá? Não necessariamente especial, mas é um livro muito poderoso, muito forte. Só para finalizar, algo que é muito importante ser feito também é a pessoa que tem a capacidade, e o Pablo Marçal faz muito isso, ele transforma a fraqueza em poder. Ele transforma a fraqueza em poder. Numa situação onde ele está numa situação ruim, ele inverte e se coloca como poder. Ele faz isso muito usando aquela questão da reputação. Se a pessoa atinge a reputação dele, ele fala de uma reputação mais grave da pessoa. E através disso, e aí ele fala, olha, tá vendo? Você tentou falar de mim, mas eu acabei com você. Eu destruí você. E já se colocando como rei, como autoridade. Bom, eu vou ficar por aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? O que eu trouxe para vocês, ativista, foram ferramentas, tá, em que você pode utilizar no seu dia a dia para se colocar numa condição inabalável. Inabalável. Uma posição sedutora. Agora, tenham cuidado em não estar fazendo mal a outras pessoas. Cuidado que isso aqui é uma coisa séria, tá? Você associar alguém à figura de banana, criar essa questão arquetípica 6 vezes, né? Mencionar 6 histórias ou 2 histórias 3 vezes e contar 3 vezes cada uma, associando a pessoa a alguém como frouxo e falando a palavra banana, você tem que falar a palavra banana, tá? As pessoas que escutaram vão criar uma neuroassociação e vai ficar, tá? Dificilmente vai sair. Então, saibam usar. O principal. Outra questão uma questão que eu observei, cara, esse foi demais. O Pablo Marçal, ele sofreu a cadeirada, né, da Atena. Aí ele colocou uma imagem assim, do Bolsonaro tomando a facada, do Trump tomando tiro e ele tomando a cadeirada. Acho que ele colocou no Instagram até. Eu vi no vídeo do Silas Malafaia. Isso aí. E o Silas Malafaia falando, nossa, olha que absurdo que ele tá fazendo. Foi o Silas Malafaia que fez isso? Acho que foi. Olha que absurdo. Ele tá criando uma neuroassociação. O Silas Malafaia, ele domina essa... Não digo que domina, mas ele tem um conhecimento forte de PNL e tudo mais. Ele não é bobo, não. Ele é bom. Só que o Pablo Marçal tá dando um nó nele e ele não tá percebendo. E aí, olha o que ele está fazendo, essa imagem. A pessoa que vê essa imagem, realmente ela vai até, né, fazer uma chacota com o Pablo Marçal. Porra, o Trump tomou um tiro, o Bolsonaro tomou uma facada, você tomou uma cadeirada e está se colocando, não sei o que, sei lá. Mas mesmo a pessoa que vê essa imagem e chacota dele, na mente dela foi criada essa ligação, mesmo com ela achando uma babaquice dele, achando que não tem nada a ver, que ele forçou. Ela conscientemente está sendo isso, mas lá no inconsciente dela,
Se ela tem uma admiração pelo Bolsonaro e aí, logicamente, vai ter pelo Trump, nossa, a imagem vai fazer uma diferença grande. Conscientemente, ela pode falar, tá vendo? Esse cara é um babaca, esse cara é um perigoso, esse cara é um frouxo. Aí ele serve, nem se compara ele ao Bolsonaro, não sei o quê. Mas no que ela viu essa imagem, né, lá no inconsciente dela, exerceu um trabalho. Vocês estão captando o perigo disso? O quanto isso é forte? Porque você, conscientemente, você percebe que você percebe a pilantragem, mas mesmo você percebendo, exerce uma influência em você. Aí no dia seguinte, você diz que vai votar nele. Mas você não diz que vai votar nele porque você viu essa imagem. Você diz que vai votar nele por N motivos. Mas esse N motivos, a sua mente criou porque ela viu essa imagem. Compreende? Porque ela viu essa imagem. Então a pessoa tá lá, tá chacotão dele, tá nem aí. Porque o que importa pra ele é aquela pessoa ir lá e votar nele depois. E isso aí, ele com certeza conseguiu muitos votos com essa imagem. Por incrível que pareça. Igor, Oi, eu queria fazer uma pergunta. você pode perguntar. E assim, em questão de relacionamento, alguém pode fazer esse tipo de atitude com a gente também? Claro que pode. Já falei alguns aqui em outras lives. Já passei pra você alguns também, não lembra, Marli? Eu falei pra você já. Esqueceu? Já te falei algumas, né? Te ensinei, né? Eu não lembro, Igor. Não lembra? Esqueceu? Ou não Acho falei? que sim. Né? Mas tem, na sedução tem. Tá? Cria e... Pô, tem aquela história do metrô clássica. Você nunca te falei? Nunca falei aqui? A do metrô já ouvi, isso Então, sim. metrô, carro, bolo. Ó, metrô, carro, bolo. Concha. Coelho. Oi? Coelho também, né? Coelho. O coelho o coelho gera na mulher uma sensação, o nome dela ser uma presa fácil. Tipo assim, vou chegar nela porque eu vou pegar fácil. É isso. Aí, se a mulher quer um cara, se a finalidade dela é que o cara chegue nela. As coelhinhas nas festas de fantasia são as que mais são paqueradas. Só observar aí. As mulheres vão de coelhinha nas festas de fantasia. Coelho é presa fácil, tá? Mas pode ser presa fácil na sedução e pode ser presa fácil em outras situações também, tá? Então tem uma relação sexual, mas também, né, pode ser uma presa fácil, por exemplo, para ser assaltado. E o carro é o quê? O carro é arquetípico também. É a figura arquetípica. Né? Você... Não dizem que você nunca escutou essa frase? Quem gosta de homem desculpa o termo, viado. E quem gosta... a mulher gosta de dinheiro, a mulher gosta de carro. Você fala isso. Aí um cara que tem um carrão, ele começa a ficar com mulheres mais bonitas e tudo mais. Aí acham que é porque a mulher é interesseira. Não, é porque é arquetípico. O carro é arquetípico. Uma Ferrari vermelha? Nossa! Uma BMW é arquetípico. Olha só, se você for perguntar para a maioria dos homens qual o carro que ele acha mais bonito, qual carro que ele gostaria, a maioria vai falar um carro sedã. Sedã. Aquele que tem mala. E já as mulheres vão citar carros do tipo de Playboy, tipo Mitsubishi, tipo Ferrari, porque é arquetípico. Esse carro mais, sabe, Audi TT, pequenininho, redondo, ou até um grande, mas todo sofisticado, assim. E já o homem que é uma parada mais séria. Pode até ser uma Cherokee, mas algo mais sério, mais... querem impor assim. Um ou outro vai... Um outro não, vai ter alguns que vão
querer realmente também um Audi TT, mas a maioria vai querer um carro sedã, um cara já maduro, um cara já, né, um homem mesmo, um homem de verdade, não um moleque, um adolescente. Ele vai preferir um sedã. Por quê? Mas porque para a mulher é altamente arquetípico. Por homem também, tá? Por homem também. Se uma mulher chega de carro, um carro, ele vai ficar doido. Porque é arquetípico para a mulher e para o homem. Né? Só que, em razão do machismo, a mulher que se interessa por um cara, a mulher que acha um cara mais bonito do que ele é porque o cara tá com um carro, vai ser, vamos falar que ela é puta, piranha. Agora o homem, se ele achar a mulher mais interessante do que ela é realmente, fisicamente, assim dizendo, porque ela tá com um carrão, vão achar normal, né? Por causa do machismo, né? Essa coisa ruim que existe ainda na sociedade. Mas o carro é arquetípico. Então, a pessoa que compra um carro, quando ela compra o carro, ela começa a andar de carro, ela fica mais atraente, de forma inconsciente para as pessoas ao redor. Tá? Inclusive as histórias falando, fui de carro, tal, isso cria um magnetismo. Tá? Certo? E o bolo? Bolo também. O bolo também é uma questão arquetípica. Chama alguém para, em vez de você chamar alguém para tomar um café, chama para comer um bolo. Olha só, eu vou viajar tal, mas eu queria muito sair para comer um bolo com você. Você pode, conscientemente, não achar nada, mas lá no seu inconsciente, gera uma neuroassociação sedutora. Se colocar isso dentro de uma história bacana, é quase que líquido certo. Entendi. Certo? E tem outros aí, tá? Tem outros. O cigarro, por exemplo, era um arquétipo muito forte. Mas as pessoas começam a associar a questão a figura da saúde. Antigamente não tinha associação do cigarro a ser maléfico à saúde. Né? Isso eu estou falando na década de 70, talvez, 60. Hoje em dia, em razão da questão da saúde, o cigarro, né, esse é um arquétipo que ainda exerce uma influência, exerce, porque é arquetípico. Mas a figura da saúde, né, coloca na balança. Isso pode... Porque na sedução, principalmente a mulher, ela observa sempre no outro a figura de uma pessoa que vai ser o protetor dos filhos, o protetor do lar, forte, saudável. E o cigarro vai contra essa questão da saúde. Aí já começou a quebrar essa questão sedutora. O cigarro, né, no caso. Mas tem outros aí, tem outros. Beleza? Beleza. Alguém Gratidão. quer fazer... Oi? É o quê? Gratidão pela Tá. explicação. Tá bom, pessoal? Então, eu falei diversos pontos dentro do livro 48 Leis do Poder e alguns pontos aqui desse livro. Né? Mostrei para vocês o Pablo Marçal utilizando. Falei da questão do espelhamento. São todos esses pontos que vocês devem observar no seu dia a dia, porque vocês, sem perceberem, né, vocês criam diariamente afinidades com situações, pessoas, objetos e tudo mais, em razão de neuroassociações que foram feitas em vídeos do YouTube, em anúncios, em placas comerciais, tá? E não é percebido. Mas agora vocês vão ter um grau maior de percepção, tá? Ou de forma automática, um grau maior de defesa, e vocês podem colocar em prática isso na vida de vocês. Tá? Pode colocar em prática. Certo? Agradeço a presença de... O ideal era eu fazer um resumão, né? Mas já são 10h19. O ideal é fazer um resumão agora para relembrar todas as questões. Tá? Mas eu vou encerrar. Tá gravado, tá? Tá gravado. Eu só não faço o resumão para não encher muito aí
a mente de vocês, não tornar chata a live. Porque o ideal era fazer esse resumão pra ficar tudo engatilhado na mente de vocês. Mas eu vou fazer por áudio e vou enviar. Tá? Agradeço a Pô, presença. show. Oi? Você pode por áudio, mandar um WhatsApp pra gente. Isso. Agradeço Por favor. a presença de vocês. Um forte abraço e avante! Avante, Igor. Avante. Avante. Gente, infeliz. Esqueci desse ponto, caramba. Bom, fala no próximo.